Olá, meu nome é Caio Zanata, sou professor do Sukha Yoga e o nosso objetivo é ajudar você a ter maior autonomia sobre a sua própria prática de yoga, podendo trazer esse equilíbrio interno quando e onde você estiver através da sua própria prática. Então hoje a gente vai conversar justamente sobre isso, sobre como montar a sua própria prática de yoga. Então alguns temas que a gente vai abordar durante esse vídeo. O que compõe uma prática de yoga, né? Quais são os aspectos que compõem essa prática? Como que você pode ter maior benefício da sua prática de yoga e os segredos que estão ali escondidos por trás daquelas posturas físicas e que normalmente ninguém te conta, sejam nos sites ou nas aulas de yoga. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E eu vou trazer também os maiores insights que eu tive ao longo dos meus anos de prática de yoga. Então eu vou começar justamente nesse ponto, explicando um pouquinho mais o que é uma prática de yoga para que a gente esteja na mesma página. Eu já tinha essa consciência de que ia além do físico, que trabalhava o energético, trabalhava o emocional, o mental, mas eu achava que ficava muito por ali, no efeito que a prática tinha durante o processo da própria prática, entende? Ali um efeito muito limitado. Com o tempo fui percebendo que a prática do yoga tinha um potencial imenso de, através dela, eu conseguir transmutar, eu conseguir alterar os padrões mentais negativos que eu levava. Olha que interessante. Parece absurdo, mas eu vou explicar como isso funciona. Durante a nossa prática de yoga, a nossa mente ela entra numa frequência mais sutil. A ciência moderna já explica, né, esses diferentes níveis de frequência mental. Quando a gente vai diminuindo essa frequência, a gente vai entrando num estado mais tranquilo mental, um pouco mais introspectivo, a gente vai entrando na frequência que eu acredito que é a alfa. Mas qual que é, assim, não importa muito o nome, mas o conceito por trás é, quanto mais você está numa mente superficial, mais difícil é com que o que quer que você esteja fazendo te impacte muito forte interiormente. Acaba que são ações muito corriqueiras, muito voltadas ao externo. A partir do momento que você está nesse estado de frequência mais sutil, o que quer que você faça, ele tem uma entrada maior, tem menos confusão nessa camada da mente, então a informação consegue entrar com maior facilidade. Por isso que quando a gente está em determinado estado mental, por exemplo, meditativo, mais relaxado, escutando uma música clássica, é mais fácil da gente estudar, por exemplo. Enfim, durante a nossa prática de yoga, os nossos padrões mentais negativos, tanto os positivos quanto os negativos, eles tendem a surgir na nossa mente. No meu caso, por exemplo, eu percebia que eu queria largar a postura muito cedo, que eu não me preocupava muito se estava 100% alinhada, eu falava, tudo bem, deixa assim mesmo, daqui a pouco eu já vou trocar de postura mesmo, e uma pressa para querer trocar de postura, uma certa inquietação na permanência. E eu comecei a perceber que esses padrões não eram padrões referentes à prática de yoga, eram padrões referentes à minha vida, que ali, dentro daquela prática de yoga, eles ficavam mais claros, eles borbulhavam. Só que naquele momento, com esse estado de mente mais tranquilo, nessa frequência mais sublime, digamos assim, eu conseguia ter uma percepção objetiva disso. O que isso quer dizer? Eu não era influenciado por eles. Eu observava eles surgindo. E a partir desse momento em que eu conseguia observá-los surgindo conscientemente, eu tinha a possibilidade, a capacidade ali dentro da minha própria prática de yoga de ir contra, no sentido de simplesmente não me deixar levar por eles. Então, por exemplo, eu comecei a perceber que quando vinha esse padrão de tudo bem, está desorganizado, a postura não está 100% alinhada, eu falava para mim mesmo, não, deixa eu alinhar, deixa eu ver o que tem além disso. Eu já passei tantos anos da minha vida cedendo a esse padrão, deixa eu ver o que acontece se eu faço diferente. Ou então, troca de postura logo, você está aqui há muito tempo, que tédio. E eu me decidi a permanecer um pouco mais naquela postura. Perceber, ok, deixa eu ficar um pouco mais. Deixa eu ir além da minha mente tagarela e deixa eu ver o que acontece. O que eu comecei a perceber é que eu conseguia transcender esses padrões fora da prática também. Antes que eu percebesse, eles deixavam de ser tão presentes nas atividades diárias, como eles eram antes. Comecei a ser mais organizado, mais disciplinado e consegui ter, como se diz,
uma continuidade maior nas minhas atividades. Eu tinha muita tendência de largar as coisas no meio do caminho. Eu consegui, a partir dali, ter a força de vontade e a capacidade de ir além do meu desconforto para conseguir terminar o que quer que eu tivesse me proposto a fazer antes. E isso acontece com muita gente com diversos padrões. Pode ser o medo de realizar uma postura, o medo de passar vergonha na frente dos outros, o medo de não conseguir. Quando a pessoa, durante a prática dela, consegue ir além disso, é muito provável que na vida dela isso também aconteça. Por quê? Porque ela foi na raiz do problema. Ela foi no padrão mental negativo, que não tem nada a ver com nenhuma situação específica, tem a ver com uma programação mental. E quando, através do estado mental, da frequência mental, que foi o que a gente falou antes, que te permite ter um acesso mais profundo, e através de uma ação adequada, que aí a gente já está falando da prática do yoga, você consegue alterar essa programação renovada, né, purificada, digamos assim, ela também vai se refletir em todos os outros aspectos da sua vida. Então eu comecei a ter essa percepção da prática de yoga como se fosse assim, um recorte da minha vida, aonde ali, dentro daquele momento, eu tivesse uma capacidade maior de perceber o que estava acontecendo comigo e alterar. Então tudo que eu fizesse ao longo dos meus dias era refletido ali. A forma como eu comia, se eu me alimentasse mal, aquilo se refletia na minha prática, no meu alongamento, em dores, em tensões. Se eu comesse bem também. Se eu tivesse me envolvido com muitas questões emocionais, muitas tensões, muito estresse, enfim, o que quer que eu fizesse se refletia na minha prática, facilitando o processo ou não. Então a prática de yoga, no final das contas, era como se fosse o grande julgamento final, né, do meu dia, de tudo que eu fiz desde a minha última prática. Enfim, só uma brincadeira para conseguir fazer uma analogia, né, com isso que eu estou querendo passar para vocês. Enfim, dito isso e compartilhando um pouquinho da minha experiência pessoal, vamos entrar de fato em como a gente pode construir uma prática pessoal de yoga que se adeque às nossas necessidades. E isso é muito importante sempre frisar. Não necessariamente uma prática de yoga você precisa fazer posturas que exijam muito de alongamento, muito de força, ou que você precisa ficar sentado meditando por horas. Você vai encontrar a sua prática, você vai encontrar a sua forma de praticar o yoga. E aqui a gente vai entrar em alguns aspectos que não necessariamente você encontra com facilidade em livros, em internet, que são as posturas ou sequências. Claro, isso é importante, isso facilita o nosso processo e isso tem um poder incrível. Mas a gente vai pegar aqui algumas nuances que são importantes a gente perceber. Muito bem. Dentro da minha visão, dentro do que eu entendo de uma prática de yoga, ela possui 3 dimensões principais. São elas o físico, representado pelo nosso corpo físico, a nossa camada energética, representada pela nossa respiração, e a nossa consciência, que muitas vezes é representada pela nossa mente, mas aqui eu gostaria de fazer uma distinção importante. Durante a prática de yoga, é muito importante que a gente esteja consciente de cada coisa que acontece, de cada respiração, de cada músculo que se move. É importante que a gente esteja com a presença mental ali naquele momento para que tudo aquilo que eu falei antes possa acontecer. E isso é diferente de uma mente ativa, porque normalmente uma mente ativa, pelo que a gente entende hoje, é uma mente que julga, que critica, que tem os seus aquilo que gosta, aquilo que não gosta, que quer sempre se apegar só ao positivo e tem total aversão a tudo que for negativo. Então isso é um processo de julgamento da mente. E quando a mente entra nessa função durante uma prática de yoga, isso pode ser muito prejudicial para a gente. A gente pode se prender em coisas do tipo, eu não sou alongado, eu não consigo, ontem eu conseguia e hoje eu não consigo, mas fulano faz parecer tão prático. E isso faz com que a gente perca completamente o intuito daquela prática. Perceba, quando você está num estado de mente adequado, né, e aqui vamos dizer que esse estado de mente adequado para uma prática de yoga é um estado de observador. É um estado onde você se observa de forma objetiva, como se você estivesse se vendo a uma certa distância, entende? Não vivendo aquilo naquele momento, por mais que você esteja. Mas você começa a observar tudo o que acontece
como se você tivesse dado um passo atrás. Você se escuta e você se estuda. É um processo de autoestudo, o processo da prática de yoga. E a partir do momento que a sua mente assume essa postura, que você se coloca nesse espaço, quase tudo que você fizer a partir daí vai ser yoga. Pode ser lavar a louça, pode ser arrumar a sua casa, pode ser reverenciar uma estátua, pode ser cuidar dos seus filhos, pode ser ler um texto sagrado de conhecimento, de sabedoria, pode ser fazer uma prática de posturas físicas, respiração, meditação. A sua mente, ela já está no estado de yoga. Então, tudo que você fizer a nível físico apenas vai servir de reflexo para que você tenha material de estudo na sua mente. Na sua mente, não. Na sua consciência, na sua percepção. Então, esse, na minha visão, é o ponto principal de yoga. E é onde muitas das pessoas perdem. Durante a prática, principalmente em grupo, a pessoa fica, ai, que saco essa postura, ai, quanto tempo eu estou parada aqui, ai, fulano vai tão mais longe do que eu, é tão mais alongado. Eu te digo, isso não tem a menor importância. E quando a pessoa entra nesse estado mental, isso faz com que ela perca muito dos benefícios da prática dela. Então toma cuidado para não cair nessa armadilha. Dito isso, a gente começa então, a partir do momento que a gente tomou esse estado mental, assumiu essa postura, a gente começa a se preparar para executar alguma ação física. E a gente pode fazer isso através de movimentos articulares, ou seja, a gente traz uma leve soltura para as nossas articulações, normalmente com movimentos circulares. A gente pode trabalhar o pescoço, os ombros. Lembra que nessa região a gente guarda muita tensão. Então é sempre bom a gente fazer uns movimentos. E quando você assimila, quando você soma esse movimento, um ritmo determinado da sua respiração, você traz aí um efeito conjunto para liberar as tensões. A respiração vai ajudando no relaxamento muscular, vai oxigenando as nossas células. E o movimento também vai ajudando nessa liberação das tensões que a gente acumula ao longo do dia. Então a gente pode fazer no pescoço, nos ombros, nos pulsos, nos quadris, nos joelhos, nos pés. Solta, movimenta todas as suas articulações. E logo daí você já pode começar a observar uma coisa muito interessante, que é o ritmo. Muitas vezes o nosso corpo físico, ele reflete o nosso ritmo interno. Em muitas das aulas eu falo isso para os alunos. Movimento pulso. E eu vejo pessoas fazendo assim, circulando numa velocidade como se fosse voar, ali igual um helicóptero. Então, isso reflete o estado de ansiedade e de aceleração mental que aquela pessoa está naquele momento. Então eu falo, não, vai com calma, movimenta devagar, movimenta no ritmo da sua respiração, observa o que está acontecendo como se fosse a coisa mais importante que você faz no seu dia. Por mais que seja simples, por mais que pareça bobo, faça como se fosse a coisa mais importante, porque isso faz com que toda a sua consciência esteja presente naquilo. E lembra que é aí que mora o grande potencial do yoga. Então você, através do seu corpo, você vai ditando o ritmo que você quer ter internamente. Então, ao invés do seu corpo refletir o ritmo interno, ele começa a ditar o ritmo interno. Então, esse momento de movimentação das articulações, ele é muito importante. Ele é dito, inclusive, como uma prática mais energética do que física. Então, fica aí a dica para você levar bastante atenção a isso. Você pode fazer também alguma sequência pronta, que a gente tem muito facilmente, aí, muito acessível, a saudação ao sol. Ela tem várias variações, a gente tem a saudação à lua, que são práticas muito disseminadas e conhecidas que ajudam a gente a aquecer o nosso corpo e já entrar no ritmo, já entrar no flow da nossa prática. Dependendo se você gosta de uma prática mais fluida ou mais estática. Cada um vai ter a sua preferência. Também a gente pode utilizar da nossa respiração. Lembrando que a respiração é a nossa ferramenta mais poderosa para trazer a nossa mente para o momento presente. Porque a respiração acontece o tempo todo nesse momento. Então, quando a mente se conecta com ela, automaticamente a mente começa a habitar o momento presente. Então, existem diversas práticas de respiração que a gente pode fazer no início da nossa prática. Se você for fazer uma prática mais tranquila, mais introspectiva, você pode usar de uma respiração mais, digamos assim, equilibrante do nosso sistema,
que equaliza um pouco mais. Se você sabe que você vai fazer uma prática mais vigorosa, mais movimentada, que é disso que você gosta, você pode fazer uma respiração que aquece um pouco mais o seu corpo. Normalmente são respirações mais vigorosas, que trabalham muito mais a respiração com vigor. Então essas são algumas opções para a gente começar a nossa prática. Depois disso, se você já estabeleceu com firmeza esse estado de conexão, o seu corpo ele vai começar a te dizer o que ele quer, o que ele precisa naquele momento, o que ele precisa alongar, o que ele precisa esticar, se ele precisa torcer, se ele precisa de um pouco de equilíbrio. Mas se isso não acontecer, você pode, através da sua própria percepção, ir escolhendo o tipo de prática que você quer fazer. A gente pode ter em mente os seguintes pontos. Os asanas, essas posturas do yoga, elas são posturas psicofísicas. O que isso quer dizer? Elas agem tanto no nosso corpo físico quanto no nosso corpo mental e emocional. No nosso corpo físico, elas têm diversos benefícios. Elas ajudam na circulação sanguínea, elas ajudam a ativar as nossas glândulas, a harmonizar, a equilibrar a produção e distribuição dos hormônios. Os hormônios são quem controlam toda a nossa fisiologia e o bom funcionamento do nosso corpo. Então, as posturas também ajudam a gente a ativar certos órgãos internos. Se a gente for fazer, por exemplo, uma invertida, a gente ajuda na circulação sanguínea a ativar esse retorno venoso, né, que muitas vezes o sangue, quando ele vai lá para baixo, ele não volta com 100%, devido a uma série de fatores. Então, quando a gente faz essa invertida, a gente ajuda, por exemplo, a circulação sanguínea a irrigar um pouco mais os nossos membros superiores. As torções vão ajudar a gente a ativar o sistema digestivo e todos os órgãos dessa região abdominal, vão ajudar a gente a assimilar melhor os nutrientes e a eliminar todos os dejetos e toxinas do nosso corpo. Além dessas funções mais físicas, os asanas, essas posturas, como eu falei, eles têm um efeito muito emocional também. A gente consegue perceber isso trazendo essa consciência de que o nosso corpo, ele reflete muito do nosso emocional. Quando a gente está triste, por exemplo, os nossos ombros vêm para frente. Quando a gente está deprimido, um pouco mais introspectivo, a gente tem a tendência a fechar essa região torácica. Quando a gente está mais confiante, mais corajoso, a gente abre o peito e anda por aí com o peito aberto, queixo erguido, né? A gente até tem algumas expressões que ajudam a gente a refletir isso. Então, por exemplo, quando você quer trazer esses sentimentos para você, você também pode conscientemente colocar o seu corpo dentro dessa postura. Por exemplo, quando você faz posturas de expansão, de abertura do peito, de retroflexão da coluna, você está trazendo essa sensação de expansão interna. É muito bom quando a gente está se sentindo para baixo, triste, deprimido. Essas posturas ajudam a trazer esse sentimento de grandeza, né, de força, de vigor, de coragem. Também, ao contrário disso, quando você quer relaxar, por exemplo, quando você quer acalmar um pouquinho, resfriar, todas as posturas que você vai à frente, que você solta o seu tronco para baixo, que você relaxa a cabeça, todas elas ajudam nisso. Quando a gente quer uma postura de humildade, por exemplo, a gente faz qualquer postura que traga a cabeça abaixo do nosso coração. As posturas de torção, elas ajudam a gente a eliminar emoções acumuladas. Às vezes emoções que estão entranhadas internamente, que a gente não quer olhar para elas ou que estão com a gente há muito tempo, as torções ajudam a gente nessa eliminação. E todas as posturas de lateralização, elas ajudam a gente a equilibrar as nossas energias, né? O que a medicina tradicional chinesa chama de yin e yang, a gente pode chamar de polaridade feminina, masculina, quente, frio, o sistema simpático, parasimpático. Ou seja, essas polaridades energéticas que existem dentro da gente, normalmente quando a gente faz essa lateralização, a gente traz um equilíbrio. E eu não falei do efeito da lateralização no corpo físico. Todo o processo de lateralização, primeiro que é um movimento que a gente não normalmente faz com a nossa coluna ao longo do dia. Perceba, né? A gente tem a nossa coluna vertebral, que é o eixo do nosso corpo. Normalmente, com sorte, a gente faz os movimentos de flexão à frente ou de flexão para trás, ou retroflexão. Dificilmente a gente faz o movimento de lateralização, aí eu tenho que colocar de frente, que é você levar a coluna para o lado, que é esse movimento aqui, de esticar para a lateral, por exemplo. A gente quase nunca faz esse movimento. O de torção, então,
só quando você quer buscar, por exemplo, alguma coisa na mesa de trás e volta. E pela falta de prática desse movimento, muitas vezes quando a gente vai, a gente nem volta, a gente trava a coluna. Então é muito bom a gente praticar isso também. Então isso é um pouco do efeito dessas posturas a nível físico e a nível energético. E dentro desse universo eu tenho certeza que vocês vão encontrar muito material de posturas específicas para cada um desses movimentos na internet. Mas se vocês quiserem ter como eixo principal, como base, o movimento da coluna, vocês já têm aí um grande trunfo para montar a prática de vocês. É só vocês trazerem todos os movimentos que a coluna pode fazer. E aí você coloca uns 2 ou 3 asanas, né, posturas, para cada um desses movimentos. Flexão frontal, retroflexão, lateralização da coluna e torção. Ok? Um extra que você pode fazer são os equilíbrios. Os equilíbrios, né, normalmente a gente fica ou sobre uma perna, sobre a outra, a gente coloca o nosso corpo ali de certa forma que seja desafiador a gente manter a nossa estabilidade, o nosso eixo. E isso é muito bom para fortalecer a nossa musculatura, para trazer realmente essa estabilidade e esse senso de equilíbrio para o nosso corpo, que muitas vezes se perde com o tempo, com a idade. A nível mais mental, essas posturas ajudam a gente a justamente trazer um centramento maior, um foco, uma presença e a conexão num ponto só. Porque se você tiver com a mente muito dispersa, muito acelerada, dificilmente você consegue manter o seu equilíbrio. Então isso é um pouco do físico, né? De como a gente estabelece a prática física. Ao longo dessa prática física, é muito importante que a gente esteja conectado com a nossa respiração. Porque, como eu falei, cada postura dessa vai despertar uma emoção na gente, vai mexer com alguma coisa ali dentro. Pode ser que gere alguma inquietação, algum incômodo, às vezes uma irritação, um sentimento de medo, de não consigo, ou então o oposto, nossa, olha como eu faço isso bem, olha como eu sou incrível. Nada disso é importante para a gente nesse momento. Nada disso que eu quero dizer é que você deva se apegar a isso, sabe? São simplesmente coisas que estão surgindo ali ao longo daquela prática. E você tem que observar e deixar embora. Não se apegar a nenhum sentimento, é um processo de limpeza interna. É como se você tivesse um balde que tem água e terra. A terra está sujando a água, mas a terra está há tanto tempo ali dentro que ela está parada lá no fundo. Então a água em cima, ela parece cristalina, mas não necessariamente essa água está limpa, porque tem terra ali embaixo. Então no processo de limpeza, de você puxar aquela terra de baixo e botar para fora, a água fica turva, porque você mexe naquilo que estava muito bem quietinho, escondido ali no canto embaixo do tapete. Então na prática do yoga é a mesma coisa. Às vezes a gente vai mexer com emoções, com sensações que estavam muito bem escondidas. E durante a prática elas vêm à tona. E nesse momento não vale a pena a gente ficar interagindo com elas, querendo buscar uma razão, um entendimento lógico. Só observa e deixa que vá embora. E a respiração tem essa função. A respiração, como eu já disse, ela vai ter o efeito de manter a nossa mente conectada, evitando que essa mente se disperse para o futuro, para o passado, para as tarefas que tem para fazer, mantém a mente presente. E também ela vai ajudar nesse processo de limpeza dos padrões, das emoções, dos pensamentos, de tudo aquilo que brota. Por quê? Cada uma dessas coisas, cada uma dessas emoções, cada um desses pensamentos, devido à carga energética que ele traz, a vibração que ele traz, ele vai refletir na nossa mente com um ritmo respiratório diferente. Cada emoção tem um ritmo respiratório. Na raiva, a gente respira com mais vigor, com mais intensidade. Quando a gente está apaixonado, por exemplo, a gente suspira, tem aquela respiração profunda. Então, ao longo da prática de yoga, até mesmo pela postura que o nosso corpo assume, ou pelo que quer que esteja acontecendo dentro de você, isso vai se refletindo na sua respiração. Então, se conscientemente você mantém uma respiração ritmada, profunda, ali presente com você, como se você estivesse mantendo as rédeas da sua prática através da sua respiração. A sua respiração é a sua maior ferramenta de presença, de equilíbrio, de manter o controle do que está acontecendo. Então é muito importante que essa respiração você acompanhe a sua prática através da sua respiração do início ao fim.
E outro efeito muito importante é quando esses dois pilares se unem. Lembra que eu falei que a prática ela tem 3 pilares? O físico no corpo, o energético através da respiração, e a gente explicou um pouquinho disso agora, e o mental e a nossa consciência. Então, quando a gente usa a postura física alinhada da respiração, a postura psicofísica, né, o asana, alinhado de uma respiração ritmada, então, por exemplo, imagina que eu fiz essa abertura de peito e eu permaneço aqui por alguns instantes, respirando conscientemente. É como se eu fosse imprimindo as qualidades dessa postura na minha mente. É como se eu fosse estabelecendo mais fortemente os benefícios e todo aquele estado interno que essa postura proporciona na minha mente. Porque todos esses 3 pilares eles estão interligados, um afeta o outro. Só o que normalmente a gente consegue observar, a gente vê no dia a dia, é a mente afetando os outros 2. Uma mente confusa, estressada, ansiosa, faz com que o nosso corpo não funcione direito, com que a nossa respiração fique curta, irregular, desritmada. Então a mente influencia nesses 2. Mas quando esses 2 se unem, a postura física, uma respiração ritmada e consciente e a nossa consciência alinhada a esses 2 pilares, a gente consegue imprimir na nossa mente uma determinada qualidade da nossa escolha. Então é esse o poder da prática. Você consegue ter uma influência muito grande, muito direta na qualidade da sua mente. A gente começa a entender que a qualidade da nossa mente não cai do céu. Não é destino, não é benefício para poucos, sorte de alguns que nasceram zen com a mente calma. Não é assim. Ela parte do fruto das nossas escolhas, das nossas ações, daquilo que a gente faz ao longo do dia. E a prática de yoga é um período, é um pequeno momento que você tira para você para estabelecer uma boa qualidade mental. E não só a mental é uma consequência, você está estabelecendo toda uma qualidade e a saúde do seu sistema de uma forma geral, do seu corpo físico, energético e mental, como a gente já falou algumas vezes até agora. E depois dessa comoção toda, de toda essa movimentação do corpo, da energia, das emoções, de um monte de coisa ao mesmo tempo, se você esteve presente durante todo esse tempo, você vai perceber que alguma coisa internamente aconteceu. Que alguma coisa foi movida, na verdade muita coisa foi movida, foi posta fora do lugar, foi arrumada, e você agora precisa de um tempo para assimilar isso tudo. Então por isso que no final da prática do yoga a gente faz o que a gente chama de Shavasana, que é a postura final. A gente deita de barriga para cima com as mãos viradas para o teto e a gente permanece nessa postura sem nenhum esforço. Entrega total, por cerca de 5 a 10 minutos. Então muita gente tende a querer pular essa parte. Acha que terminou a prática, já pode ir embora, ou então fica ali 30 segundos, 10 segundos só para bater tabela e já levanta e vai embora. Mas essa é a parte mais importante. É onde a gente consegue assimilar internamente tudo que foi feito, onde o nosso corpo físico se realinha, se reestabelece depois de tanta torção, tanto equilíbrio, tanta postura. É onde a nossa energia volta a se assentar, agora renovada, agora transmutada, mais potente. É onde a gente entende mentalmente e emocionalmente tudo que foi feito. Então é muito importante a gente ficar um tempo de qualidade nessa postura de Shavasana. E quanto menos esforço a gente faz nessa postura, melhor. É uma postura de entrega. O que quer que aconteça, acontece num outro nível, não no nosso nível mental. E um outro ponto muito importante é a meditação. Você pode fazer os dois. Assim, é super importante que você faça um período de Shavasana, mas a respiração também assim, é de uma importância indescritível. Então você pode dividir aí o tempo dos dois, tá bom? O que acontece? Qual que é a principal diferença entre a meditação e o Shavasana para finalizar uma prática? O Shavasana, como ele é um processo de entrega total, a tradução de Shavasana é postura do cadáver. Então é um processo onde você entrega e as coisas se assimilam por si só. E a sua consciência naquele momento é quase nula, é quase inexistente. Muitos alunos, por exemplo, têm a experiência de achar que dormiram, de ir embora mesmo. E voltar assim, as pessoas já estão arrumando o tapete e falar, ué, o que aconteceu? Onde é que eu estava? Isso acontece.
porque a gente realmente não quer ter consciência de nada, a gente só quer entregar completamente. Na meditação, por mais que aconteça esse processo de relaxamento, de entrega, de soltura, a gente mantém um pouco da nossa consciência. E isso é muito rico, porque a gente está consciente, mas a gente não está agindo através da mente. Ao longo da nossa vida, 99% do tempo a gente age através da nossa mente. E a gente expressa quaisquer qualidades que a nossa mente tenha naquele momento. Se a nossa mente estiver ansiosa, estressada, irritada, é assim que as nossas ações vão ser, porque a gente simplesmente age através da mente. Quando a gente estabelece o processo de meditação, a gente entra no espaço de consciência, de observador, assim como na prática do yoga, é como se a gente estivesse dando um passo atrás. Então a gente consegue observar todos os padrões mentais. A gente consegue observar o funcionamento da mente. Só que nesse momento a gente não quer interferir em nada. A gente só observa. E na cultura védica, na cultura da tradição do yoga, a nossa consciência ela tem as mesmas qualidades do fogo, de transformação, de transmutação. Então, só pelo fato de você tomar consciência do que está acontecendo na sua mente, aquilo já é suficiente para que ocorra uma mudança interna. Então, você consegue observar tudo aquilo que normalmente que te traz sofrimento ao longo do dia, os seus padrões negativos, e você consegue observá-los não como sendo você, mas como estando presente naquele momento, entende? É diferente. É um desafio que se apresenta para você. Os seus padrões não foi você que escolheu, não foi você que pediu para Deus para ser, preguiçoso, estressado, reclamão. Você simplesmente é assim porque a vida te levou a ser. Digamos que a vida comece a partir do momento que você toma consciência. Então você está tomando consciência agora e você enxerga esse tanto de padrão, não adianta você se culpar, querer mudar aquilo naquele momento. Você só toma consciência dos desafios que você tem para enfrentar. Ok, nesse momento eu estou assim, eu vou continuar praticando até que isso se transforme. Isso é muito interessante porque isso ajuda a gente a trazer compaixão pelas outras pessoas. A gente consegue trazer essa visão de que está todo mundo no mesmo barco. Cada um tem seus padrões. Os meus padrões podem ser de desorganização, de esquecimento, de deixar para lá. Os seus podem ser de perfeccionismo, de criticismo, de irritabilidade. O da outra pessoa pode ser X, X, X. E nenhum é melhor do que o outro. Cada um está com os seus desafios, cada um tem a sua carga para se trabalhar. E quando a gente consegue observar as coisas desse ponto de vista, isso é muito rico. Outro grande benefício da nossa prática de meditação é que a gente, como eu falei, consegue se desidentificar desse corpo físico, dessa mente, e a partir do momento que a gente se desidentifica com isso, a gente se identifica com algo maior, com algo mais permanente, com algo mais estável, imutável, intocável. A gente pode chamar de alma, de espírito, do que quer que seja. Uma das grandes fontes do nosso sofrimento, do que traz sofrimento para a nossa mente, para as nossas emoções, é essa grande frustração existencial que a gente tem, de que a gente quer estar em vários lugares ao mesmo tempo. A gente olha uma pessoa, a gente fala, nossa, eu queria ser assim, nossa, eu queria ter tal qualidade, nossa, eu não queria estar sentindo isso, eu queria estar sentindo aquilo. Então a gente vive numa frustração que parte da identificação nossa com esse plano limitado. Calma, a gente vai entrar numa parte filosófica agora que pode ser um pouco difícil de entender, mas no final vai dar tudo certo, eu garanto, vem comigo. Então, quando a gente está expresso através desse corpo físico, a gente é limitado. A gente só consegue ocupar esse espaço, a gente só consegue ter determinadas qualidades, determinadas características, a gente só consegue estar em tal lugar. Só que a gente vem de um nível energético e espiritual onde isso não acontece. Onde a gente está conectado com o todo, onde todos somos um, onde a gente consegue experienciar um estado de plenitude, de paz, de felicidade. Então parece um pouco utópico, mas se você perceber, todas as culturas falam disso. Então, de certa forma, pode ser que seja verdade. Só que a gente vem viver uma experiência terrena para que justamente a gente possa se lapidar, se trabalhar, passar por certas experiências. Só que quando a gente se identifica somente com isso, a gente sente na pele essa limitação, essa frustração, essa angústia de não se sentir completo, de se sentir triste, de ter que enfrentar os altos e baixos da vida.
Por quê? Porque isso não é a nossa verdadeira natureza. Isso é apenas uma fração. Isso é apenas um frame da nossa existência. Um personagem no qual nós estamos vivendo nesse momento. Isso dentro da filosofia do yoga, claro. Então, quando a gente se identifica com algo maior, quando através do processo da meditação a gente embarca um pouco mais na espiritualidade, a gente consegue aos poucos se livrando dessa limitação e de todo esse sofrimento. Então, deixando um pouco essa parte mais viajada de lado, no final da sua prática, provavelmente você vai perceber que a sua mente está mais calma, que o seu corpo está mais energizado, que você se sente mais presente e equilibrado. Então é importante que você leve essa qualidade para o seu dia, que você busque manter a sua presença, que você busque manter a sua observação interna, observar a sua mente, não se deixar cair nas armadilhas do dia, dos estresses. Pode ser que surja uma pessoa estressada na sua frente, grossa, dá bom dia para ela, dá um sorriso, sai desse padrão de revidar tudo, de entrar nas vibrações que as coisas te propõem. Preserve esse espaço interno que a prática te proporcionou. Então, fazendo um grande resumo dessa ópera, a gente passou um pouco por todos os pontos da prática. Eu passei a minha visão para vocês de como essa prática de yoga ajuda a gente a lidar com os nossos padrões internos, padrões negativos, como a gente pode ir além deles, transcender eles. O que compõe uma prática? A parte física mais densa, a parte energética, a nossa respiração e a parte da consciência, da nossa mente, tendo cuidado para não entrar nas funções, nas atividades mentais que atrapalham esse processo. Então, somente um estado de observador e de autoestudo para guiar a sua prática através da autoobservação. Então eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido ajudar um pouco vocês a ter um pouco mais de noção de direcionamento da prática. Estudem, pratiquem, tem muito material na internet, a gente vai cada vez mais postar material novo aqui também. Acompanhem a gente, que cada vez mais nós vamos trazer mais material sobre a prática de yoga. E até a próxima!